E galera, vamos começar o EP15 falando dos nossos apoiadores. Virtex, a melhor internet, a melhor conexão, tá juntinho com a gente. Entrou agora com a gente, entrou recente, um novo apoiador, e a gente tá muito feliz com esse apoio, em vocês acreditarem no nosso projeto, e vamos seguir essa parceria aí. Temos também o Quero Delivery. Quero Delivery é sem palavras, né? Minha gente, você recebe tudo na sua casa, no conforto do seu lar. Tem entrega sem contato, tem promoção, tem cupom, né? Quer delivery? Pede Quero Delivery, cara. Vai lá no QD. Cupom, quero desconto. Não baixou ainda, baixa, vai ter cupom lá, já dá uma olhadinha. QR Code tá aqui em cima na tela, não perde tempo. Não baixou o aplicativo ainda? Já baixou, tá a fim de ir lá nos cupons, nos Quero Descontos? Vai novamente, usa o Quero Delivery. Aproveita que já tá lá no QD e corre pra Wilson Pizzas, pede a sua pizza quentinha. Também nosso apoiador. Tem calzone, tem macarrão, tem... Isso aí, abraço para o Lucas, para o Jorginho, abraço para a Luane da Virtex, o seu Irã. Sou muito fã do seu Irã, depois eu vou contar uma história super bacana no meu Instagram. Me segue lá, @Anderson Nunes, para entender essa história super bacana do Irã, porque muito do meu modelo de negócio hoje é pautado numa visita que eu fiz na Virtex em 2019, no iniciozinho da minha jornada empreendedora. Então lá no meu Instagram eu vou contar um pouquinho. E hoje... já pegando o gancho... o nosso convidado é professor, é contador, ele tem muitos os aí, eu já venho acompanhando ele há algum tempo aí nas redes sociais, e é um cara muito massa. Estamos com o Rodrigo Lacerda. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Primeiramente quero desejar boa noite a todo mundo que está nesse sábado à noite, né, assistindo a gente, acompanhando aí. Quero agradecer também o convite. Para mim é uma honra. Tenho conversado com o Anderson, mais conhecido como Xuxa. Exato. Né, e falei para ele, falo para você também, Carlos Renato. Para mim foi uma honra ser convidado, né, no Fluxo Podcast. E espero que seja uma conversa muito massa. Tenho certeza que vai ser, na verdade. Vai ser de certeza. Né? E quero mandar um abraço para todo mundo. E quero já lançar uma pergunta. O que é que vocês acham que tem aqui nessa caneca? E aí, quem conhece o Rodrigo, o que é que tem nessa caneca aí dele, hein? A gente tava até comentando, inclusive, que eu tava dizendo a Rodrigo e a antes que eu não gostava de café. Já entreguei aí, né, um pouquinho. E a vida adulta exige isso, né? Principalmente a vida de quem trabalha com gestão e... Exige o quê? Café. Errou aí, não foi um pouquinho? Aqui tem café? Tem café? O que será, Rodrigo? Tem outra fórmula aí. Não, mas eu concordo, né? Pra mim, café é essencial. Né? Acredito que todos os dias quando eu acordo, pra minha alma voltar pro corpo, eu preciso de café. Então, bacana. Pra fazer o download, né? Pra fazer o download, porque enquanto fica no modo avião. Cara, massa. Rodrigo, a tua formação em contabilidade, né? Isso, exatamente. Uma das formações. Uma das formações. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de tudo, também quero falar que eu gosto de falar bastante, então quando vocês... ótimo. Não, vai ficar... vá. Na hora que essa música tá ali no backstage, ela pra mim fala bem assim, ó. Pronto, perfeito. Mas eu gosto de falar bastante. Pode ficar à vontade, fica à vontade. Mas eu sou contador, sou formado desde 2016 e hoje sou professor universitário. Gosto muito de falar que eu formo novos contadores, né? E para mim assim é uma honra, né? E quando a gente fala em relação à formação, falo diretamente com os meus alunos também, com todo mundo, que antes a gente ouvia muito falar sobre Anderson é formado, Carlos Enarte é formado. Mas hoje a gente tem que modificar esse pensamento, né? Porque nós somos seres humanos que nós estamos sempre em formação. Né? Nós nunca seremos uma pessoa 100% formada em algo, até porque o mundo exige, né? Exige essa mudança, uma educação continuada. E até parafraseando um cara que eu acho muito top, tenho certeza que Anderson conhece, que é o Murilo Gun. Bom demais. Né? E o Murilo Gun, ele fala em um dos cursos dele que a gente não está em uma era de mudanças, a gente está em uma mudança de eras. Exatamente. E eu acredito exatamente nisso, né? Que a gente precisa realmente buscar sempre mais conhecimento, né? A questão de especialização também é muito importante, mas a gente precisa ter um grande conhecimento em relação a várias coisas, né? Para realmente se adaptar ao novo mundo, porque senão a gente perde competitividade, fica para trás. E isso independe de profissão. Seja contador, seja professor, seja empreendedor, independentemente da área. Seja administrador, né, que eu acredito que todo mundo seja administrador. Eu me formei esse ano pela Estadual do Piauí, então estou muito feliz, que era um curso que eu queria bastante.
né? E aí vou agregar a minha formação de contador, botar a mão na massa. Que massa. É assim, até interessante você comentar que a gente comentou em em algum EP, não me recordo direito qual, que o que acontece é que geralmente a nossa vida hoje geralmente está mais desafiadora e um pouco melhor em algumas condições relacionadas aos nossos pais. E assim também ele com relação aos pais deles e tal, né? Então existe uma evolução, né? Existe uma evolução, essa evolução. Cada geração. E antes você era totalmente destinado e focado para trabalhar. Então assim, tudo que era feito era em volta do trabalho, porque você tem que trabalhar, que não sei o que. E meio que essa formação parava na graduação, até muita gente dizia, não, parei de estudar. Já cheguei, né? Tipo, já sou formado. Ali é o finish, né? O finish da parada, aquilo ali já foi pra mim. E é interessante, assim, tipo, no tempo dos meus avós, escutava-se muito, assim, ouvia-se falar que o famoso já terminei ali no ensino médio, né? Não, já terminei. Sim, terminou o quê? Justamente. Terminou o quê, né? Exatamente porque tem essa continuidade. E é massa a gente trazer um professor para falar um pouco disso, principalmente de gestão. Bicho, sem resenha nenhuma. Quando tu falou assim, no tempo dos meus avós, eu ouvia-se muito dizer, eu achei que tu falava um coisa de filho, pô. E era? Porque assim, no tempo dos avós, naquele tempo lá, por lá que o pessoal vai olhar pra mim aí e vai dizer, não, besteira, pô. Aí o pessoal fazia muito filho, pô. Sim. Tanto é que a minha avó tem 5. O vô desse aqui tem 11. Não, foi 10 no primeiro e 3 no segundo. 13 filhos. Hoje em dia a galera tá com 1, 2, tá bom, não quero mais. Justamente. E isso mostra, né, que a mudança realmente de mentalidade ela acontece com o passar dos anos. É por isso que eu achei que ele ia falar sobre filho. Tipo assim, naquele tempo lá a pessoa só fazia filho. Hoje em dia... Não, e o que Rinaldo falou é muito interessante porque realmente antes você era criado, e na verdade nossa geração também foi criada para adentrar o mercado de trabalho e ficar naquele emprego até o quê? Se aposentar. Pagar boletos, né? Pagar contas. Outra área que eu gosto muito é essa área de finanças, né? E antes a gente pode ver, né? Tem todo um histórico onde nossos pais ou nossos avós iniciavam um trabalho e se aposentavam naquele trabalho, morriam naquele trabalho. E hoje a gente tem várias opções, né? Tipo a questão do empreendedorismo que cresceu muito na pandemia. A gente sabe que por conta do alto índice de desemprego, empresa fechando, muita gente correu para essa carreira proteana, né, como ela é conhecida. E é muito interessante porque hoje a gente tem essa flexibilidade de, eu não estou satisfeito nesse emprego, então eu vou buscar um novo, né? E aí é onde entra a questão da mentalidade. Eu vou reclamar que eu estou nesse emprego ou eu vou buscar me qualificar, ganhar visibilidade no mercado e procurar algo novo, né? Que é um conselho até que eu dou para todo mundo assim, que tô com muita dificuldade em entrar no mercado de trabalho, não tenho experiência, faça curso, se qualifique e ganhe valor do mercado. Porque se você não tem experiência... Corra atrás para poder fazer diferente, né? Justamente. Então, assim, é muito interessante a gente ter essa visão que se eu não estiver bem dentro desse emprego, eu posso buscar outro melhor, né? Então, essa geração de hoje, ela não se contenta, né? Pelo menos assim, claramente, eu sou grato por tudo que eu tenho hoje, mas eu sempre busco o melhor, porque a partir do momento que eu disser, não, tá bom assim, eu morro. Estaciona, né? Você chega em um estado que você estaciona e você para de crescer, né? Sim. E, assim, é muito, muito interessante você vir falar conosco, porque... é uma profissão, assim, você segue hoje uma profissão, hoje você é professor, que é mal vista, é malquista pela nossa cultura. Sim. Então, assim, infelizmente. E principalmente em cursos de gestão, relacionados à gestão, que é outro tabu também que a gente tem na nossa cultura. Geralmente, já culturalmente, no Brasil, você empreendia por necessidade. Sim. Então, a grande maioria empreende por necessidade. Não busca empreender por condições melhores, né? E na pandemia isso se escalou de uma forma incrível porque você não tinha emprego, você não tinha outro meio, meio, né? Um detalhe bacana, isso aí que eu na frente, eu realmente encarei isso de frente, por receber muitos empreendedores de primeira viagem, né, ali com o aplicativo. A pandemia, ela instigou muitas pessoas a, poxa, eu tenho que sobreviver, vou fazer o quê, né? E eu vi muito, inclusive falei até hoje com um parceiro, eu disse, olha, empreender está aí para todos, mas nem todo mundo
está para empreender. Empreender tá aí. Todo mundo pode empreender, mas nem todo mundo é empreendedor. É um fato, e isso aí eu posso falar assim com poder de causa realmente, por estar ali envolvido na área. Empreender, todo mundo consegue estar, se quiser empreender, consegue estar lá e entrar na área para empreender. Mas nem todo mundo vai conseguir, porque existe um perfil. Até no Sebrae, no próprio Empretec, a história do Empretec é super bacana. Se você não conhece, vá no Google, no Pai Google, coloque lá, que é bem interessante. Inclusive vai ter um novo Empretec esse ano. Eu também fiz o curso. Perfeito, assim, ele realmente abre nossa mente para a gente enxergar a vida com outros olhos, né? E aí, pode continuar falando. É interessante a parte do Empretec, porque assim, a história do Empretec, de como surgiu, tem muito a ver com essa ideia do perfil. De terem estudado o perfil de pessoas que, em momentos de crise, em momentos de, tipo assim, não vai dar certo, o que aquela pessoa está fazendo e por que ela fez dar certo? Aí foram estudando e vendo que o perfil era muito parecido. Por isso que eu falo que empreender é estar para todos, né? Todo mundo que quiser empreender consegue empreender. Sim. Mas o ponto de nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Né? E assim, é uma coisa que demanda tempo, demanda aprendizado, demanda tentativa e erro, demanda muita coisa. Muito bastidor. E é até bacana, exatamente. Já entrando aqui na história de Rodrigo, porque eu participei de uma abertura de empresa onde ele foi sócio, ele era dono da empresa. E essa empresa não deu certo. Sim. Vamos começar contando essa história. Pronto, perfeito. Vamos lá. Quando eu me formei em contabilidade lá em 2016, ou seja, não faz tanto tempo assim, também não sou tão velho assim, eu saí com pouca prática, né, na profissão. Então, a bagagem que eu tinha era muita teoria. E a gente sabe que hoje, né, de nada adianta a gente ter conhecimento teórico sobre algo, a gente ler diversos livros e a gente não aplicar, não colocar em prática. Tem até uma concepção para isso, que é a obesidade mental. Que a gente lê, mas não aplica. Vai fazer o quê com a informação? Eu vi um dia desse, assim, que hoje em dia a gente tem tanta informação, a informação vai para o infinito que tende a conhecimento zero. Não é? Exatamente. Então é isso. Quando eu decidi, né, juntamente com duas pessoas, a gente abrir um negócio, né, que era um escritório de contabilidade, a gente não, vou dizer assim, eu não tinha participado do Empretec ainda, então eu não tinha tanta noção empreendedora. Porque não é só ser contador, é ser empreendedor. Ou seja, é um contador empreendedor, ou empreendedor contador, né? Então, consequentemente, existia muita falha, inclusive de comunicação, que é outro tópico que eu quero falar com vocês sobre a questão da comunicação assertiva. Né? Então, tinha muita comunicação interna falha, que consequentemente impactou em resultados negativos, e aí houve a quebra. Né? Mas aí a questão da falta de prática na época, a falta de uso de rede de contatos, porque rede de contatos a gente tinha, né? Então a gente poderia ir atrás, mas não existiam essas características ainda naquele tempo. Então foi uma situação onde beleza, ok, não deu certo, mas eu não vou reclamar, né? Porque tudo que me aconteceu antes, seja de coisa boa ou coisa ruim, impactou diretamente no Rodrigo que eu sou hoje. Então, assim, eu não reclamo de nada do que aconteceu. Às vezes fico triste, etc., porque tem situações que a gente, a curto prazo, não entende. Mas a médio e longo prazo, hoje eu consigo ter uma visão muito maior sobre isso que aconteceu em 2018. Consigo dizer, foi necessário. Mas o que aconteceu lá na empresa, nessa abertura? Vamos dividir aqui por 3 fases. Certo. Tá? A ideia e o porquê abrir. Essa é a primeira. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre. Pronto. Quando a gente decidiu abrir o escritório, primeiramente foi com aquela ideia de que a gente fez 4 anos e meio, né, do curso e a gente quer atuar na área. Né? Acredito que todo mundo que faz algum curso de ensino superior, que dedica tempo é dinheiro, que dedica dinheiro, né, recursos financeiros, consequentemente quer atuar na área. E aí, na época, a gente sentiu muita dificuldade, enquanto estudantes, de conseguir estágio. Né? Acredito que muita gente sinta essa dificuldade. E aí, consequentemente, a gente decidiu que iria atuar na área, mas a gente não calculou os riscos. Né? A gente queria muito, o objetivo era atuar na área da contabilidade, na cidade de Araripina. E aí a gente definiu missão, visão, objetivos, toda essa parte estrutural, organizacional da empresa, a gente havia decidido.
Só que quando partia para a questão da prática em si da profissão, de chegar lá, identificar um determinado gargalo, porque assim, contador, tá, de uma forma geral, é o médico da empresa. Então o contador ele só resolve problema. A gente sentia muita dificuldade. Então isso foi um dos principais motivos aliado ao fato da comunicação falha. Né? Uma comunicação interna que aí reflete diretamente na atuação da empresa, né, frente aos clientes. E aí eu tomei a iniciativa na época de me desligar, né, daquele negócio e olhar para dentro de mim para ver realmente o que eu queria. Né? E aí foi onde eu fiquei um tempo, né, desempregado. E aí eu pensei, poxa, eu fiz 4 anos e meio do curso para ficar desempregado, porque a gente tem muito essa mente de... É construído, na verdade, e aí eu quero desconstruir para quem estiver assistindo. Curso superior hoje não é mais considerado algo extremamente relevante que vai te dar uma vida boa. Não é só isso, porque é um certificado que você está recebendo, mas é tudo que você aprendeu e tudo que você vai colocar em prática. É sua atitude, são suas habilidades e competências, então é uma junção de tudo, não é só a formação em si, né? Então, com o passar dos tempos, eu decidi me qualificar, estava desempregado, foi exatamente o que eu falei para vocês. E aí eu lembro muito bem que eu decidi fazer um curso no Senai, né? Eu gosto muito de falar do Senai porque foi realmente quem abriu assim hoje quem eu sou profissionalmente tem muito contexto do Senai. Então fiz um curso de gestão de pessoas à noite. E aí eu escutei de algumas pessoas, acho que tu fez ensino superior e está desempregado e vai fazer um curso de qualificação. Eu digo, vou pelo menos conhecer mais gente, aumentar minha rede de contatos, meu network e tal. E aí fui. E aí eu tinha uma comunicação tão boa com os professores, né? E aí eu já tô contando uma história de como eu virei professor. Vocês nem perguntaram aqui. Não, massa embora, tá massa. Pode seguir. Mas aí eu tinha uma comunicação tão boa com meus professores que eles diziam, Rodrigo, era pra tu estar aqui na frente como professor. Só que até o atual momento eu nunca havia pensado em ser professor. Até que postando foto com o pessoal para vocês verem a importância da internet. Postando foto normal no Instagram, Facebook com o pessoal da minha turma. Uma pessoa entrou em contato comigo no Face perguntando, Rodrigo, tu tá dando aula de quê no Senai? E eu, gente, já um professor falou isso, uma pessoa aleatória perguntou. Eu disse, não, eu sou aluno. Ah, é porque eu sei que tu já trabalhou na indústria de gesso, no setor de almoxarifado, né, a parte de controle de estoques e tal. E surgiu uma vaga no curso de estoque para ser professor lá no Senai. Queria saber se tu tem interesse. Porque eu tenho a teoria, mas eu não tenho a prática. E você tem a prática, você vai ter respaldo para falar sobre. Eu disse, tenho, eu nem pensei. Tenho. Só vou. Eu tava desempregado, só vou. Ele me indicou, né, aí entraram em contato, enviei meu currículo, fui fazer entrevista e falaram, mas tá vendo que você tem um vínculo aqui no curso de gestão de pessoa. Eu digo, pode me tirar, eu tiro, começa amanhã se quiser. E aí, comecei a ministrar aula no Senai. Por que é que eu tô trazendo essa história? Porque pegando o gancho do empreendimento que deu errado, que na verdade eu não vejo como algo que deu errado. Na verdade foi gasolina, né, foi combustível, para eu conseguir abrir um leque de outras atividades que eu poderia vir a atuar. Massa. Né? Então, eu não... Claro que a gente fica frustrado, não vou mentir, natural. dizer que eu não fiquei frustrado na época. É até ilógico você Justamente. chegar a falar que, tipo, não... Seria surreal não se frustrar, né? Minha empresa quebrou, vamos dizer assim, minha empresa deu certo, não deu certo. Estou super feliz. Totalmente. No mínimo estranho. Então, assim, você se questiona, né? Mas aí depende da sua atitude a partir daquilo. Né? Eu vou chorar o leite derramado e continuar reclamando, me fazendo de vítima, ou eu vou assumir o protagonismo da minha vida e pegar isso como combustível e melhorar a minha vida. E foi o que eu fiz. E venho fazendo até hoje. Não vou dizer que hoje eu como contador, como professor e como pesquisador, também sou pesquisador da área científica. Publiquei 2 artigos ano passado. Fiquei muito feliz, Legal. porque é uma conquista muito grande como professor. Não vou dizer que eu não me frustro. Isso é irreal, não tem como. Principalmente essa geração que se cobra muito. Tenho certeza que vocês se cobram muito, né? E a gente esquece que nós somos humanos. E a gente vai errar. E aí foi isso. Foi onde eu realmente iniciei essa questão da docência. Que foi algo errado, né, que deu em minha vida, que me abriu esse outro leque. E aí depois, com o tempo, voltei. Na verdade, nunca saí da área da contabilidade, né? Eu já fazia contabilidade para pessoa física. E hoje trabalho novamente com pessoa jurídica,
Também sou supervisor do escritório modelo da faculdade, da Facisa, onde lá a gente insere toda a prática contábil, né, do curso, que era algo que eu não tive. Então hoje, é até interessante falar isso, que todos os problemas que eu vi na época, enquanto eu aluno, de relação à prática, eu tento implementar para os meus alunos Era hoje. exatamente isso que eu ia dizer. Porque assim, a faculdade ela tende muito a ser um curso muito teórico. Sim. Principalmente cursos relacionados à gestão. Então assim, amo os clássicos. Sobre administração, amo. Ford, Taylor, amo todos, assim. Inclusive eu sou apaixonado pela história deles e por tudo mais. Só que é uma coisa que falta muito, que é a prática. Então, assim, tem uma galera nova atuando nos cursos de gestão e curando dores que se tinham antes, é primordial, cara. É primordial. É que a galera fala muito a teoria, né? Conta a história e tudo, a parte do bastidor. Só que quando você vai pros finalmente, você vai ali sentir. Pois é, cara, e até a história dos próprios clássicos partem de coisas práticas que eles jogaram na prática. Taylor era um engenheiro que ele simplesmente chegou num dia de trabalho dele e disse, cara, tá errado isso aqui. Por que eu preciso bater com o martelo aqui e o martelo tá lá do outro lado da sala? Por que eu não coloco o martelo aqui do lado? Basicamente falando, por que eu não coloco o martelo aqui do lado que já tá à minha disposição, eu consigo ganhar tempo nisso? E aí ele conseguiu escalar o trabalho dele, que levava horas, ele conseguiu fazer em minutos. Então assim, era um cara que saía de casa, ele ia contando os passos para ver qual caminho ele chegava mais rápido no trabalho, de casa para o trabalho. Então assim, até os teóricos clássicos, eles saíram daquilo ali dos livros e aplicaram. E é isso que a gente sente necessidade. Né? Até trazendo um gancho do que tu acabou de falar, essa questão de ser questionador, né, de se questionar muito. É muito importante, porque se a gente não tiver dúvida, como é que a gente vai crescer? Aí vem um ponto interessante e super importante. Você falou de GAN, você é aluno de GAN, eu também sou, e eu acho super bacana porque eu já falei isso em vários outros episódios e vou tornar a dizer. Eu sou muito fã do cara, eu vou conhecer ele algum dia, se Deus quiser. E é interessante porque, assim, você falou de ser questionador. Eu comento muito falar disso aí, porque a gente nasce criativo, né? A gente nasce questionador, a gente nasce corajoso e com o passar dos dias, e isso por muitas crenças dos nossos pais, avós, do mundo em si, eles vão bloqueando a gente com o passar dos anos, no colégio, na faculdade. Aí o que eu acho interessante, e eu vivenciei isso, a gente chega no mercado de trabalho e começam a nos questionar por que a gente não é corajoso, por que a gente não é questionador, por que a gente não é criativo. Sendo que, tipo, eu era tudo isso e me tiraram. Sim. Aí passei um bom tempo sem isso aqui. Aí agora eu tô adulto e me cobram o que disseram que não iria funcionar pra mim. Que é a mesma coisa que a gente tá falando aqui com o Caio. Né? A ideia de, tipo assim, você é novo, aí tem toda uma projeção pra área de streaming, de internet e tudo mais. Não, você quer ser vagabundo? Poxa, tu não tá enxergando que tem um futuro aí. Uma área enorme na assim, parada que era não uma vai, coisa né? que acontecia antes, que eu vejo, eu consigo sentir que isso está mudando um pouco, é que antes você pegava o aluno ali que estava mal, um exemplo, em português, e ia bem em matemática. Então você focava em aulas particulares no que o cara está mais ruim, né? O que o cara tem mais deficiências, e ele deixava de praticar o que ele era bom de verdade. Sim. Então você acabava se tornando uma pessoa mediana, totalmente. A ideia por trás, eu já vejo que é basicamente essa, porque o sistema de ensino, e isso mais no padrão, ele foi construído dentro da Revolução Industrial ali para formar... Cara, o sistema de ensino é uma coisa que precisa mudar urgente. Cara. Inclusive, é um tópico muito importante essa questão do ensino, porque ele vem mudando e uma coisa que eu descobri recentemente, que eu fiquei muito feliz, é que estão inserindo diversas eletivas. O que são eletivas? Sim. Né? Para quem não sabe. As eletivas são disciplinas necessárias que a gente não teve, enquanto ainda ensino médio, etc. E que estão inserindo hoje devido à necessidade. Inteligência emocional, educação financeira, que para mim assim, é um pilar para uma boa qualidade de vida,
né? Tendo em vista que a gente vive num mundo capitalista, né? Então tem que ter, velho. Justamente, não tem como fugir disso. Então, assim, hoje as escolas elas estão inserindo, né, essas eletivas e para mim é muito importante porque realmente influencia diretamente para que aquele adolescente ou então aquela criança que está formando o caráter, que está criando uma personalidade, adentre essa vida adulta, que de vez em quando é muito esmagadora, né, com conhecimentos que vai facilitar a vida. E outra, quiçá tornar-se obrigatória, porque a educação financeira é primordial. E 90% da população simplesmente não tem. Do que adianta eu ser bom em português se eu sou um fudido e não sei viver no mundo que eu vivo. Eu sou muito bom, eu sou excelente naquilo ali e toda vez que eu tenho a oportunidade de conseguir um emprego, de construir alguma coisa, eu não consigo porque eu não sei ter controle sobre as minhas finanças. Sim. Então é tão quão importante como a língua, é tão quão importante como entender de matemática, que tem um pouquinho a ver na educação financeira. Então, assim, são assuntos que são importantes pra gente, e como só ser humano. devem ser obrigatórios, né? Mas o problema é porque isso está enraizado. Foi a forma como foi inserida. Só que nós, hoje a gente consegue enxergar dessa forma. Então isso vai impactar na nova geração. Né? E isso é muito importante, porque hoje a gente tem aí acesso 24 horas à tecnologia, né? E tem muita gente que mesmo com acesso à informação não busca. Infelizmente. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de tratar em sala de aula, né, e até conversar com clientes, é a questão do cidadão crítico. E não é criticar, Carlos Renato, não gostei disso. Vamos falar, questionador, pronto, né? Perfeito. É o cidadão que questiona, né? E aí eu trago outra frase, eu gosto muito de falar essas frases, porque eu leio bastante, que não adianta a gente ter a resposta certa se a gente não tiver a pergunta certa. Né? E aí foi o que você falou, né, em relação à situação, que quando a gente tem a pergunta correta, a gente consegue identificar meios, possibilidades. Não existe só uma resposta. Murilo Gun trata isso sempre, não existe só uma resposta correta. Então, consequentemente, a partir do momento que a gente vê isso, isso vai impactar na nova geração, em um sobrinho, em um filho, em um primo, né? Porque antes, a criança com 3 anos lá, a família, vai querer ser o quê quando crescer? E já tem essa pressão de lá, né? Tá entendendo? Impondo muitas vezes uma questão. Vontade própria, né? Vou aqui pegar o gancho, né, e fazer uma pergunta certa. Falando sobre isso, aí você falou sobre crença e tudo mais que é ensinado, inclusive nessa parte de quando novinho, de onde é que surgiu o Rodrigo ali na adolescência, no colegial, a querer ser contador? Dentro de casa, houve algum tipo de direcionamento, alguém que já te inspirou? Poxa, eu tenho um tio, um primo, minha mãe, meu pai. Conta um pouquinho de onde surgiu essa vontade de vou ser contador. Pronto, certo. Talvez a resposta não seja o que esperam, mas eu costumo dizer que minha mãe ela sempre usou planilha de uma forma mais rudimentar, que é no caderninho. Ela usa até hoje, né? Ela tem um bom controle financeiro. Nossa. Assim, extremamente, realmente. E isso acabou influenciando também para que eu tivesse. Mas o que é que acontece? Quando eu me formei no ensino médio, a gente sente uma pressão muito grande. De, você tem que fazer faculdade, você tem que ser universitário. E aí eu queria administração no início, né? E eu passei em administração, no Enem, etc. Depois de muita pressão, mas era muito longe. Lá, acho que era em Lagartos. E aí eu tinha 17 anos, tinha acabado de completar. E aí minha mãe disse, Rodrigo, infelizmente eu não tenho confiança. Não que eu não fosse confiável, mas meus pais não se sentiam ainda que era o momento. É natural. E aí o fato de todo mundo questionar o que é que tu vai ser, eu digo, não, então vou fazer um curso que tem em Araripina, por enquanto, né? E esse curso escolhido foi contabilidade. Tu falou Lagartos, é o que tu falou no Lagartos? Se eu não me engano, era o nome da cidade que eu passei, eu não lembro direito, mas era uma cidade bem... Lagarto é a cidade do aplicativo Cara Delivery, cara. Que conversa, sério? A cidade matriz do aplicativo Cara Delivery é lá em Lagarto. Inclusive, um abraço para o Miguel Neto aí, Olha que legal. Que é o fundador, é lá de Lagarto. Conheci em 2020 para 21, no caso, a virada de ano de 20 para 21, eu passei lá em Lagarto. E a cidade do... Eu tava olhando pra aqui, ele falou Lagarto, eu falei, Lagarto? Eu escutei Lagarto? Eu escutei Lagarto? Lagarto é que é delivery, conheci a sede lá do aplicativo, lá em Lagarto. Pois é, isso lá em 2011, e aí acabei fazendo contabilidade porque... Né, muita gente, inclusive, antigamente falava isso, porque não tinha opção. Mas a opção tem, a gente sempre tem, né? Mas às vezes é muito limitado também.
Naquela época era o que realmente tinha para mim, que era mais próximo da administração. Só que aí, por incrível que pareça, eu me apaixonei pelo curso desde o primeiro período, né? Então, consequentemente, decidi continuar. E você me perguntou sobre esse início, né, da escolha acadêmica, e eu gosto muito de falar sobre isso, que quando eu iniciei a faculdade, né, a forma como eu pagava a faculdade, porque eu não trabalhava ainda, né, ainda era de menor na verdade, era dando aula particular, né, e essa aula ela surgiu assim bem aleatória, as coisas surgem, eu não sei se eu chamo de destino, não sei. Eu tenho uma tatuagem com o nome Mektub, que é uma palavra árabe que significa que tudo estava escrito e tudo tem que acontecer exatamente daquela forma. Mas ao mesmo tempo eu penso, mas se a gente não tiver atitude, não vai acontecer. Né? Enfim, isso aí é para outro dia. Uma mão invisível. Sim. Que tá ali, né? Mas aí eu comecei a pagar a faculdade, né, juntamente com minha mãe, porque a aula particular ainda não dava para eu pagar tudo. E isso foi uma vizinha. Rodrigo, tu quer dar aula ao meu filho? Ele tá com dificuldade em uma disciplina? Quero. Vamos lá. Comecei a ministrar a aula e aí ele teve bons resultados. E aí, consequentemente, teve dia que eu dava aula a 6, 7 alunos. Tipo assim, só à tarde. E aí... eu não havia percebido que eu tinha esse dom de ensinar nessa época, né? Porque pra mim ali era só momentâneo, era um quebra-galho. E aí foi que eu pensei, não, pra eu encontrar emprego não tenho experiência, né? E nesse tempo, eu não lia tanto como eu lia hoje, não tinha acesso à informação como tinha hoje. Aí eu pensei, não tenho experiência, como é que eu vou conseguir emprego? Eu vou me qualificar. Primeira coisa que eu fiz com o meu dinheiro foi pagar um curso de informática. Aqui perto da praça mesmo. Santa Rosa, vermelhinha. Santa Rosa Informática. Que naquele tempo era o auge. Né? E hoje é tipo assim, você precisa ter, não é um diferencial. Né? Um diferencial hoje é um quê? Um curso de inglês. Não é nenhuma faculdade, não é mais diferencial. E interessante que é um curso de inglês, mas mesmo assim já é algo que, desde os anos 1990, é algo que é importante, né? Enquanto pessoa, falar uma segunda língua. Sim. Né? Interessante isso aí. E principalmente, tipo, o inglês, que é considerada a linguagem universal, né? Então, por mais que não seja a língua que mais se fala no mundo, né? Qual é? Teste agora com o professor. Agora você me pegou. Peguei? Mas eu vou saber agora. Mandarim. Mandarim? Mandarim. Nossa, que legal, tá vendo? Interessante, porque assim, por que as mandarim? Isso fala em número de pessoas, população. Sim. Velho, a China, a Índia, o pessoal ali da Ásia, né, é um quantitativo enorme de pessoas. Então a língua mais falada no mundo é mandarim, por pessoas, mas a universal é inglês, velho. É inglês. Eu acredito que é amplamente conhecida, né? Porque até a gente vê, e acredito que isso acontece em todo o país, né? Eu me refiro ao Brasil porque é a nossa realidade. Mas quando a gente vai... quando a gente vai não, né? Quando alguém daqui vai para os Estados Unidos, quem sabe um dia, né? Mas quando alguém daqui vai... Quando for, me chame e tem um total interesse de irmos juntos. Pronto, justamente. Vai dar certo, um dia vai dar certo. O ano que vem, viu? Quem sabe, né? Quem vem, pois é, vamos mentalizar. Mas quando um brasileiro sai daqui para os Estados Unidos, ele tem que ter ciência da linguagem. E quando uma pessoa dos Estados Unidos vem para cá, é o brasileiro que tem que se adequar. É verdade. Então, eu acredito que talvez isso aconteça em diversos países, né? Então, hoje o inglês ele é considerado, acredito que ainda um diferencial, porque não é todo mundo, né? E é um curso que eu venho fazendo, né? O curso na WhatsApp do Flávio Augusto, que eu acredito que você conheça. Demais. Para mim é uma referência muito grande. Quem não conhece Flávio Augusto, pesquise aí no Instagram. Acho que é muito raro alguém, aí eu vou ser um pouco irônico no que eu vou falar, que algumas pessoas já até falaram, né? Pô, tu fala de um jeito que é como se excluísse esse pessoal aqui, que infelizmente é porque é um pessoal que tem uma mente muito fechada. O pessoal volta ali um pouco mais velho, eu tô na casa dos 30, então o pessoal ali dos 40, 45, nem todos são desse jeito, mas boa parte da galera não busca conhecer a galera da nova geração. Tem um certo preconceito, por, tipo, porque é novo, não faz nada. Eu posso dar um exemplo da gente aqui. O podcast está acontecendo e eu escutei de várias pessoas, assim, um pouco mais velhas, tipo, isso aí não vai funcionar não. Isso aí não vai dar certo. Porque tem que ser de tal jeito. E não confiar e acreditar na nova geração, na gente que é mais novo. Né? A gente tem aqui o Eridan que passa o bastão pra gente, aqui na Rádio Horário FM. E, tipo, ele é um cara, tipo, super cabeça e tal, apoia bastante a gente.
nós chegamos na rádio, todos os dias ele fala, a galera jovial, a galera da juventude tá chegando aqui pra fazer o podcast daqui a pouco. E eu acho super bacana essa maneira dele enxergar, porque ele tá olhando a gente como juventude e, como eu falei, ele passa o bastão pra gente na rádio e quem sabe daqui a uns dias a gente esteja nessa posição e esse ambiente que a gente tá todo aqui não fique somente como rádio, que é o que eu falo para o próprio Eric, que imagino eu que esteja escutando a gente na rádio nesse exato momento, né, que esse projeto aqui, ele é um divisor de águas para nossa cidade. Sim. Nós somos o primeiro podcast de Araripina. A gente surgiu como o primeiro podcast de Araripina. Ah, tem tal podcast, mostre-me esse podcast. Então assim, é um divisor de água porque a gente tá começando um projeto novo, de um jeito novo e mostrando os rostos. Tipo, tá aqui o Rodrigo Lacerda com a gente, você tá estudando a rádio, tá estudando a gente conversar, esse bate-papo, mas você pode ir no YouTube do No Fluxo Podcast e verificar o episódio. Vão os cortes no YouTube, os cortes no Instagram, as histórias. Você tá vindo aqui a primeira vez, mas daqui a pouco vai vir novamente, uma segunda, terceira, quarta vez. Então assim, pra mim é super bacana ver essa parte, mas tem pessoas de uma idade um pouco mais avançada, né, que não conseguem enxergar. Eu acho interessante. Você é um professor universitário novo. Sim. Né, tá aí há quanto tempo na profissão, vamos assim dizer, sendo professor universitário? 5 anos. 5 anos. Então você está no início da sua jornada. Você é um cara que acompanha muito o Leandro Carnal. Sim, inclusive, quando veio para cá, eu sei que você... Eu preciso falar que das 2 pessoas que ele autografou o livro, eu fui uma delas. Eu preciso falar isso. E a outra foi Romária, contadora, minha colega de profissão. Sabe que eu conheço Romária? Meu Deus. Será que eu conheço? Será que eu conheço? Romária é minha contadora, pessoal. É minha contadora. Pois é. E eu acredito que muita gente realmente ainda tem essa mente mais fechada e tem dificuldade de abri-la porque já está acostumada, né? Então tem muita gente que está acostumado com a forma que vive, com a forma que foi criada, não busca realmente se adequar à nova realidade, porque a gente está em uma realidade totalmente diferente. Juro pra ti, bicho, que até pouco tempo atrás, eu acho que eu até procrastinei muito em minha vida o buscar terapia. Eu fiz terapia no meio de 2021. Um abraço pra Carlinha. Carlinha é uma pessoa magnífica em minha vida. Entrou em minha vida no tempo do banco, quando eu tava no BNB, lá no Agramigo, e foi a que me ajudou bastante nessa parte. Enfim, a terapia eu percebi bastante isso que você tá falando aí, né? Essas nossas crenças, a maneira que a gente enxerga, e eu vou botar um detalhe na tua fala. Sim, claro. Aí, Rodrigo, que é o seguinte, até um pouco tempo atrás, juro pra ti, que eu ficava me questionando bastante porque você fazia o que você fazia. E porque não era como eu imaginava que poderia ser. Há pouco tempo atrás. Hoje em dia, eu consigo aceitar. Ele tem a história dele. Ele faz isso porque, dentro do contexto da história dele, dos sonhos dele, ele quer fazer. E não cabe a mim ficar chateado ou não porque você quer fazer aquilo lá. Agora, as consequências são dele e eu não posso estar me metendo também quanto a isso. Tá ligado? Foi muito bom você falar sobre esses 2 pontos. Primeiro, terapia, né, que eu acho que é algo muito importante e essencial hoje. Porque trazem novamente crença, não tem como a gente fugir dessas crenças no qual a gente foi criado. Né? Mas quem fazia terapia era o que antes? Dizia, louco, doido. Tá na terapia, tá indo pro psicólogo, é doido. Tá indo pro psiquiatra, é doido. Hoje em dia, muito pelo contrário, porque assim, eu sempre me enxerguei como uma pessoa que eu tenho um equilíbrio emocional muito grande em tudo que eu vivi na minha vida. Se eu contar uma fração do que tudo que eu vivi, do momento tipo, quase morreu, perdeu o pai, em ver quem só pra você ter uma noção, vou falar uma coisa assim que poucas pessoas, e quem estiver escutando, e vocês aqui que estão nos bastidores, quando eu falar, eu quero que você imagine, pense o seguinte, teu pai morreu. E a pessoa que vai vestir aquele terninho que ele fica lá no caixão, é você. Quem vai pegar seu pai, abrindo uma gaveta no necrotério, e vai vestir o seu pai, é você. Pronto, esse fui eu. E tipo, quem vestiu meu pai, fui eu, e por isso eu faço assim, tipo, eu procrastinei muito minha vida essa questão da terapia, porque eu passei por muitas coisas que hoje eu com 30, eu enxergo que
foram desnecessárias. Eu não precisava ter passado por tudo isso. Eu não precisava vestir meu pai. Foi tu que quis? Não. Tipo, o cara tava lá. O cara, vem cá, me ajuda aqui. Abre aqui. E tal. Era meu pai, pô. Tipo, eu vi meu pai todo costurado. Tipo, quem levantou fui eu. É de passar 3 meses em Recife, enfim. N outros assuntos e tal, de trabalho, de vida. E tipo, eu procrastinei bastante, né? Então a terapia tipo, é algo que é fundamental. Por mais que eu me conheça como um cara muito bem estável na parte de controle emocional, eu preciso muito de tipo, me conhecer mais. Porque terapia, resumidamente, é isso, é autoconhecimento. Né? E a gente sem autoconhecimento, hoje em dia, não tem como viver, não. Né? A gente precisa se conhecer para conhecer o outro. Né? E aí, trazendo o que tu estava falando sobre essa questão de hoje não julgar as atitudes de outras pessoas. Ele faz claramente porque ele foi criado de uma forma diferente da minha. Ele teve uma construção social diferente da minha. E aí tem até um livro que eu gosto muito, que se você não leu, eu vou indicar para quem estiver assistindo, que é Os 4 Compromissos. Ainda não. Foi um dos melhores livros que eu li esse ano, né? E daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre livros. Tá aqui, tá na pauta. Pronto, perfeito. Mas um dos compromissos, né, é não levar tudo pro lado pessoal. Boa, cara, ótimo. Porque o que Xuxa falou em relação a mim, ou uma atitude que teve, não foi diretamente pra mim, foi uma atitude de Xuxa, é dele, de Anderson. Tem a ver com ele. Então a gente não precisa levar, escutei muito isso, inclusive, porque antes diziam que eu levava muita coisa pro coração. Então eu venho trabalhando isso de forma constante, porque nem tudo é sobre mim, nem tudo é sobre você. Você não é o sol, cara. Justamente. Você não é o sol. Então isso é muito importante, né? Um dos compromissos é não leve tudo pro lado pessoal, porque nem tudo é sobre você, é sobre a outra pessoa. É bacana tu falar isso aí, porque aqui nos bastidores, né? Tem a Emanuel, que tá aqui com a gente. O nosso convidado do episódio 14, o Caio, também tá aqui. E tem a Duda. Duda trabalha comigo na agência, na Fluxo Marketing. E eu imagino que ela já deve ter citado isso aqui. Eu não levo nada pro lado pessoal. É um mantra da minha vida. Digo, olha, eu quero deixar bem claro. Tudo que eu faço não tem nada a ver com você. A gente tem um foco dentro da empresa e você não é o sol. Então, tipo, ele chegou aqui, ele não falou do jeito que ele falava ontem ou a semana passada. Não tem nada a ver com você. Deve ser porque eu falei tal coisa. Nada a ver contigo, velho. Não tem nada a ver com você. Porque a ideia, tipo, a vida ela é muito grande. E eu falo isso pra ti, Rodrigo, assim, como eu falei, um poder de causa, né, de já ter vivido tudo isso. Por quê? Dentro da terapia, eu entendi os meus papéis. Inclusive, vou deixar aqui pra galera, você igual um cara que gosta de ler, eu não vou lembrar o nome do livro certinho. Mas se você me segue no Instagram, segue lá no Instagram que eu vou falar no Instagram. Eu vou lembrar de amanhã falar sobre isso aí. Pronto. Um livro que foi indicado é um livro sobre um cavaleiro. É uma história super bacana. Eu acho que eu sei qual é. Um da capa laranja? É o cavaleiro. É o cavaleiro. O cavaleiro na armadura. E pronto, é o cavaleiro na armadura. Cara, esse livro é perfeito. Cara, meu irmão. Tipo assim, ele passa por 3 castelos. É um livro super curtinho. São 62 páginas ou são 63 páginas, algo assim. Sim. Bem curtinho. E é um livro que mudou muito a minha forma de pensar, porque quando eu li ele, Rodrigo, eu era o cavaleiro. Sério? Eu era aquela história, você fala assim, onde tem cavaleiro, bota Anderson, se encaixa perfeitamente. Eu era o cara que queria salvar as pobres donzelas indefesas, mesmo quando elas não queriam ser salvas. Então, tipo, eu parei pra... E não se permitia ser vulnerável. Exatamente. Exatamente isso aí. Hoje não. Hoje, tipo, velho, tá tranquilo, pô. Tá tranquilo. Tipo, você quer, vai lá, faça. Faça de boa. Não se preocupe não. Quando você voltar, eu vou estar aqui. Eu vou conseguir. Eu posso me meter rapidinho? Pode, com certeza, Manuel. Vocês falando aí sobre a questão de buscar tratamento, né? Uhum. Eu cresci em berço evangélico. Então, pra você ter problema ou pensar alguma coisa, é do diabo. Uhum. Hoje, a gente se livra da religiosidade, a gente é cristão sem Cristo. E eu faço terapia. E uma coisa que eu percebi que eu tinha esse problema. O psicólogo falou que eu, por querer ajudar muitas pessoas, eu impedi elas de crescerem. Então, tipo, eu aprendi que, tipo, você tem que errar, sim, pra você aprender. E você tem que tratar as pessoas pelo que você é, não pelo que ela faz, entendeu? Boa. Então, tipo,
Por mais que a pessoa faça uma coisa chata ou algo que você não gosta, tá, ela teve uma atitude que não foi legal. Mas você é assim? Foi a atitude dela. A atitude dela. Então, tipo, a gente tem que tratar as pessoas pelo que nós somos. E pelo que eu sou em Cristo, independente do que você faça comigo, é nós, estamos juntos, se precisar de ajuda, não muda nada. É que isso é tão complicado de, assim, o falar, e quem tá assistindo a gente, quem tá aí no YouTube também, de ver, porque assim, bacana. Só que o colocar em prática, vivenciar isso no seu dia a dia, no geral, é o que é muito complicado. É entender, por exemplo, o Caio que tava aqui, que é o cara que é o gamer. Tipo, ao invés de olhar pra ele como um cara, tipo, poxa, que loucura agora é essa? Como é que o cara pode fazer uma... Não, isso não existe. Esse cara tem que trabalhar, meu irmão. Como é que chega em casa e não vai fazer tal coisa? Não, pô. É uma escolha dele. Tipo, você não tem nada a ver com isso. Aceite e, tipo, conviva com ele. Agora, tipo, julgar é porque é ele. Não, é uma atitude dele, é uma coisa que é dele. E a gente tem que aprender a aceitar as coisas. E essa... É o que eu sempre falo também, tipo... Tá, você colocou um ponto, eu entendo, mas eu não concordo. Uhum. Mas é direito seu expor esse ponto e eu tenho que respeitar porque é o seu ponto. Exatamente. Eu não sou o dono da verdade, ninguém é o dono da verdade, né? Então, se você gosta de gamer e você é feliz com gamer, quem sou eu para dizer que você tem que ser pedreiro ou ser um advogado ou ser um contador? Eu vejo como, tipo assim, você é o cara que, tipo, pô, massa, show. Não quer pra você? Não quero. Mas, tipo, bicho, que massa, velho. Show de bola, bicho, a história e tudo. Aí eu já convido para o pessoal que tá no episódio 15, que é o de Rodrigo, também visitar o episódio 14, que é o de Caio, de ver um pouquinho da história dele, como é a vivência, né? Porque é super bacana, Rodrigo. Né? Eu acho que você vai concordar comigo. Imagino que a gente tem um pensamento muito... É bem similar. A gente curte as mesmas coisas. São pessoas e caras que, tipo, gostam de viver a vida, de aventura. Sim. Aí vai chegar já nesse ponto aqui. Perfeito. Só para finalizar, né, o que ele falou sobre essa questão do tratamento, tratar o outro da forma como eu sou e não pelo que o outro fez, né? Tem uma frase, né, acho que você conhece como Rodrigo das frases agora. Mas tem uma frase que é muito importante e eu tento levar sempre, porque é muito difícil colocar em prática, mas o caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus. Boa. Porque Perfeito. Quando Judas deu o beijo à traição, Jesus já sabia tudo. Perfeito. Mas ele era aquilo. Ele não ia mudar a essência dele, né, o coração dele, por conta da atitude de um erro, de uma traição de outra pessoa. Então eu tento sempre colocar isso em prática. Como é a frase que tá no teu peito aí que tu falou? Oi? A frase árabe? Mektub é uma palavra. Tá escrito, pô. Justamente, tá escrito. Tudo está escrito. Então essa questão de leitura, né, acredito que seja... Tá escrito, pô. Essa questão de leitura é muito, muito, muito importante, né? Eu acredito que quem me segue no Instagram, né, você vê também que eu posto muito sobre livros. E aí me perguntam, Rodrigo, como é que tu consegue ler tanto livro? Vai. Essa é uma pauta que tá bem aqui, né? E eu quero que você me fale um pouquinho. Pronto. Primeiro, né, porque assim, essa questão de leitura, pra mim é algo que eu considero uma das maiores felicidades da minha vida, né? Porque a gente tem toda a questão do trabalho, tem uma vida corrida, tem responsabilidades, só que eu acredito que a gente precisa ter um equilíbrio entre trabalhar e fazer outras coisas que não sejam relacionadas a trabalho, porque eu amo trabalhar, né? Inclusive, quando eu fui para uma psicóloga, porque eu trabalhava tanto, antes da pandemia isso, eu trabalhava tanto que quando chegava o final de semana que eu tinha tempo livre para ler, para assistir uma série, pra brincar com meus gatos, pra andar de bicicleta. Sabe que gato também é uma pauta daqui, cara? Que legal. Não acredita, bicho? Vamos falar sobre. Eu me sentia mal, porque eu sempre pensava que eu deveria estar fazendo algo produtivo. Que não era o que você tava fazendo, né? Justamente. E aí, quando eu conversei com a psicóloga sobre isso, ela disse, Rodrigo, você joga sua sociedade para a produtividade, porque você não gosta de parar para ter tempo livre para pensar. Então, você trabalha para tentar não pensar nisso. E aí, depois disso, e claramente depois da pandemia, eu acho que não tem uma pessoa que saiu ilesa da pandemia em relação à mudança. Acredito, né? Espero que todo mundo tenha mudado e para melhor. Mas um dos pontos fazer coisas que me deixam feliz diariamente. E minha vida ela é muito corrida. Isso aí, quem me conhece,
né? Falando igual os blogueiros, quem me conhece sabe. Mas quem convive comigo sabe. Eu saio de casa 7 da manhã, volto 4, 5 da tarde, para 6h50 tá indo para a faculdade de novo. Então muita gente já falou, Rodrigo, tua casa é só teu ponto de apoio, tu só dorme lá. E aí eu pensei, como é que eu vou continuar lendo? Como é que eu vou continuar fazendo o que eu gosto, exercício físico, pedalar? Né? E aí eu pensei, por que eu não acordo cedo para fazer isso? E aí muita gente pode falar, não, isso aí é mentira, é balela. E eu quero até citar um nome muito importante para esse hábito que eu criei, tem quase 2 meses, que é Rauênia. É uma grande amiga minha. Sei quem é. E a gente conversando, ela acorda bem cedo para estudar. E eu ficava, nossa, como é que tu consegue? Ela, Rodrigo, depois que você cria esse hábito, se torna muito fácil. E eu sempre tive muita dificuldade de acordar cedo, tipo, muita mesmo. Só que por quê? Porque eu ia dormir tarde. E aí eu disse, eu vou conseguir acordar cedo. Porque eu quero. E dito e feito. Os primeiros dias eu ainda achei que eu tive muita dificuldade e hoje eu acordo sem despertador. Tava acordando 5h30, tô acordando 4h50, 5 horas sem despertador. Tem uma um meme. Homem! Uma máquina! E aí eu começo lendo, e isso, juro pra vocês, isso é totalmente a verdade. Eu começo lendo, eu passo cerca de 1 hora lendo, depois vou fazer algum curso. Porque eu tô fazendo alguns cursos de finanças, o inglês que eu mencionei. Então, eu faço tudo isso antes de 8 horas. E aí, vou trabalhar tranquilo, né? Porque já fiz coisas que eu não conseguiria fazer por falta de tempo. Já foi produtivo, né? Exatamente. Vou sentar correndo para não me atrasar para o trabalho, né? E, consequentemente, ter um dia muito melhor. Claramente, quando chega 10 horas, eu já tô assim com muito sono. Então, chego em casa da faculdade, nem ligo mais o Wi-Fi e vou dormir. Se tiver um problema, tem que esperar para outro dia. Tu tá entendendo? Então, assim, eram coisas que eu não tinha esse equilíbrio. Antes da pandemia, eu não tinha esse equilíbrio. Eu chegava, tinha toda essa rotina, chegava em casa e ia trabalhar mais. Ia dormir tarde, acordava super cansado. E aí sempre colocava trabalho nos horários que eu tinha livre. E hoje eu consigo ler, hoje eu consigo pedalar, consigo fazer meus exercícios físicos. E consigo trabalhar e consigo, graças a Deus, né? Às vezes também não tem como ser 100% produtivo em tudo, mas consigo ter uma rotina muito boa. E esse hábito que eu criei foi por conta dessa influência dessa minha amiga que disse, Rodrigo, acredito em você. E dito e feito. Então hoje é algo que eu não sinto dificuldade, pra mim é muito, muito bom acordar cedo. Agora me diga uma coisa. Renate, você que tá aqui, Renate voltou. Cheguei. Você gosta de pets? Então, cara, eu gosto, mas eu gosto majoritariamente de cachorro. De cachorro? Sim, principalmente fofinhos, lindinhos. Tipo os pequenininhos? Aqueles de madame, eu adoro. Você gosta do cachorro, o amarelo? O caramelo. O caramelo. Toda rua tem um cachorro desse. Toda rua. Esse aí é um patrimônio do Brasil. Perfeito, O vira-lata caramelo é um patrimônio do Brasil, sim, meu amigo. concordo. Nosso convidado aqui, ele é um cara que gosta de pets. Que massa. Como é que é? É complicado. Se quisesse pra tocar daqui a pouco, a gente pega o cachorro cabaré. Não, pô, pra cabaré. Vou vir cabaré, pô. Caraca, eu falei amarelo, o cara entendeu cabaré. O cara entendeu cabaré. Eu tava falando do caramelo. Aí complica. Nosso convidado aqui, ele gosta de pets. Que massa. E quais são os pets que tu tem? Primeiro que eu fico muito feliz por meus gatos estarem sendo citados Oxe, no podcast. Gato. A gente jamais poderia deixar passar, são 4. São 5. 5 já? Abandonaram um lá em casa. Eu conheço 4 só. Pronto, pois tem 5. Poxa, Que é Rodrigo. Me identifiquei com 2. Deixa eu deixar tu um pouquinho triste comigo. Um pouquinho mais triste comigo. Cara, eu odeio gato. Cara. Sério? É porque você não conheceu os meus. Então, cara, Poxa, cara. eu tenho... É porque gatos são não bandoleiros. bateu a química entre eu e Gatos os são gatos. bandoleiros, né? Eu falo que eu me identifiquei com 2 porque, tipo, eu sou bandoleiro. Então, É porque gato ele é muito individualista. Ele não precisa de carinho, ele não precisa tanto de companhia igual o cachorro. Então o cachorro ele é aquele animal que você chega em casa, você passa 5 minutos fora. Você volta pra casa, ele tá lá pulando em você. É a festa, né? O gato, você passa 2 meses fora, você volta e ele... Poxa, por que você voltou? Tava tão legal aqui sem você. Né? Tipo assim... quem tem ódio
ódio de gato é Fernandinho. Sim. E a resenha que ele casou com Raquel, que ama gato. Inclusive tem um gato e assim, dá comida aos gatos da rua. Então tem vários gatos lá. Ele já aprendeu a gostar um pouquinho? Já, ele ela tá adora. tirando com ele, porque tipo assim, ele odiava gatos. Aí a esposa gosta de gatos. Então ele aprendeu a entender gatos. A moto dele, o banco é todo ralado, é todo rasgado de gato. Ele bota ração. Eu te entendo, Fernando. Ele bota ração pros gatos na calçada. E aí eu, como amigo, né? Amigo tem que ser. Resenhoso, amigo, né? Eu cheguei tipo, poxa, tu que não gostava de gato. E é outra coisa da nossa geração, né? A gente passou a dar mais valor, a ter mais apego aos pets, né? Sim. Muito Principalmente mais apego. na pandemia, né? Eu comecei a pandemia com um gato e saí com 5. Caramba! Aliás, e nem saímos ainda, né? Assim, tá... Tá no processo. Mas eu acredito que existem, a gente falou de terapia, né? Um pouquinho. E acredito que existem vários tipos de terapia, né? Claro que existe a terapia profissional, né? Mas existem coisas que nos fazem muito bem, né? E um deles é meus gatos, né? Tem uma tatuagem de um aqui. Você só cria gatos? É teu hobby em parte. Eu tenho plantas também, eu sou velho das plantas. Eita, acontece isso com a galera da nossa geração, as plantas. Percebi que eu virei velho depois que eu comecei a pegar. Tem uma amiga nossa, Thaís, que ela é a louca das plantas. Então eu tô jovem ainda. Cara, eu também, Tô porque... jovial, velho. Como diria Caio, você é jovial. exatamente. Jovial. Porque seu digo foi errado. É porque você atendeu errado. Você foi em gato e planta. Se você pegasse um cachorro que nem a minha, aí você não ia querer mais nada. É só ela, Mas- é só um. Mas eu tentei ter um cachorro, porque assim, eu saí da casa da minha mãe, tem quase 3 anos, né? E aí decidi morar sozinho. Só que aí por conta dessa minha rotina, vocês sabem como é um cachorro. Ele realmente precisa de Precisa de cuidado, você tem que estar ali com ele. O nome do meu cachorro era Selic. Sim, Sim, é sério. Gente, Selic era doido, mas foi o isolamento que deixou ele doido. Quando começou a pandemia, eu digo, eu entendo Selic agora. Não podia um nome melhor, né? Top. Porque assim, ele passava o dia sozinho. Então, quando eu chegava em casa, tipo, 10 horas da noite, ele queria ir pra rua. Uhum. E aí ele saía todo dia, um dia ele não voltou. Rodrigo, tu Até falou hoje. de cachorro, eu vou falar rápido, tá dizendo pra ela aqui. De cachorro. Tá falando, pode falar. O Caio tá aqui nos bastidores, vai dar o depoimento. É porque assim, cara, minha cachorra é especial, eu tenho que falar. Se não falar da minha cachorra, eu vou infartar. Por causa que ele falou de gato, de planta e tudo. Minha cachorra, ela adquiriu um hábito que... Não tem como curar isso. Eu digo, não, ela é normal, é que nem eu. Ela acorda 4h30 da madrugada e começa a latir pedindo coisa. 4h30 ela pede pra comer. Minha cachorra. E assim, ela não é um comido pra comer porque ela tá com fome, não. É porque ela acostumou. Isso é a importância do hábito. Eu quero pedir comida. Ele falou que tipo, era normal e tipo, pede depois da manhã, porque ele... Aí seria surreal. Agora tu queria que Aí tu queria um cachorro pedisse comida 4h30 da madrugada, ainda tu quisesse que fosse cacarejando. Aí tu queria, pelo amor de Deus. Não, é porque tem caso de cachorro. Pode procurar na internet, tem Eu caso vi um de... cachorro falando Osvaldo hoje. Tem Minha caso de gente. cachorro e Mas foi na gato, internet, foi um e- vídeo. e- Não, pô, mas Osvaldo é aí ótimo. a galera fala que não, você tem que aumentar a comida dela, que ela tá comendo pouco. Ca- A cachorra Caio. come meio quilo, ela é um filhote de 3 meses. Caio, tem Ela TV. come meio quilo por dia. Ela passeia 2 vezes no dia. Tu tá vendo minha largura? Eu vou caminhar na perimétrica, eu corro mais de 1 quilômetro com ela todo dia, correndo, pra poder ver se ela cansa. E a cachorra... Leva ela amanhã pra corrida do trabalhador. Mas me diga uma coisa, Tenho me diga uma coisa. medo, tenho medo A dela- cachorra, 4 da manhã pra correr é pau, meu amigo. Aí você vai ver. é a sua cachorra. A cachorra, quem é o dono da cachorra? Eu. Como é que você é? Vulgo o quê? Não, mas ela não precisa ser tão fiel, né? Ela podia ser um pouquinho mais autêntica. Aí você tira já. A minha mulher que é uma calada, pode puxar logo o dono. Quem é o bom, né? Aí lascou. Cara, estamos chegando no nosso finalzinho. Rodrigo, muito massa o papo. Eu dei uma saidinha, mas estava ouvindo tudo e... Cara, inclusive, vai ficar até uma coisa repetitiva, porque todos os convidados a gente quer trazer de novo, quer conversar mais, quer... É porque é muito massa e é até legal falar sobre isso. Mais uma vez agradecer o apoio da Virtex,
da Quero Delivery, da Wilson Pizzas, por acreditarem nesse projeto. E a gente sempre pede, assim, sempre fala e trata o nosso convidado para falar que ele volte aqui, porque é realmente um desejo nosso, né? Esse projeto surgiu ali na pandemia. A Renata indo lá na Fluxo, a gente ia até buscar tentar fazer um episódio e não deu certo. Teve um EP da Deep Web aí que a gente, que a gente tentou rodar. E não deu certo e tal, e ficou ali incubado aquele projeto, e vamos fazer, e vamos buscar recurso. E cheguei aqui, agradecer também ao Eric Lima, cara, que eu sou fã dele, sou fã de Eric há muito tempo, por acreditar no nosso projeto, por ceder esse espaço aos sábados pra gente estar aqui com a galera da rádio. A gente tá no ambiente da Rádio Arara FM, a rádio aqui, a das pioneiras da cidade, e sendo pioneira também com o podcast. Então, assim, pra gente é super bacana. E a gente quer que o convidado volte, porque a gente quer dar voz e mostrar quem é a pessoa da nossa região. Eu comentei esses dias com a Luane, a responsável pelo marketing da Virtex. Eu conheci ela, acho que se não me engano, foi quarta ou foi quinta-feira à noite. E eu disse, olha, quando com o Renato, a gente ficava falando assim, que outro momento pessoas da nossa região vão ter a oportunidade de se mostrar no streaming, de estar na internet e o pessoal conhecer a história dela. Olhem pra vocês, em que outro momento, poxa, eu vou ser convidado de um podcast. Não estou falando de podcast em alta, a gente está iniciando, podcasts embaixo, enfim, não falando disso aí. Em que outro momento na nossa região ia ter esse incentivo? Aí ele foi o pioneiro. Hoje já existem outros podcasts, outros projetos, outras pessoas que viram a gente falando, eu consigo fazer melhor. Então, assim, esse podcast está aqui não para dizer que a gente é o bam e só vai ter a gente. Queremos vários, queremos trazer os amigos de outros podcasts para cá, outros comunicadores, outros Rodrigos, outros Caios, vocês novamente, porque é um projeto bacana para mostrar a nossa juventude. E é até interessante falar isso para vocês, porque se vocês forem observar os nossos convidados, a gente está no EP 15. Então a gente já fez 15 episódios. Verifique o perfil da galera dos nossos episódios. A gente não está aqui fazendo ou trazendo pessoas por política. A gente não está trazendo pessoas porque tem mais ou menos ou alguma coisa do tipo. A gente está trazendo pessoas que são da nossa geração, são pessoas que têm muito assunto para falar, que estão agregando para a população, e eu fico muito feliz de ver comentários, de ver a galera assistindo, de ver a galera compartilhando, de ver o pessoal, tipo, poxa, incentivando. Ei, cara, super bacana. E de ver vocês como convidados chegarem aqui e falar, bicho, eu me sinto honrado de estar aqui. Eu fico feliz. Eu fico feliz, pô, tipo, pô, que legal. Então tá funcionando, Renato. A gente tá conseguindo, dentro do nosso caminho, objetivo, né? Conseguir apoiadores, pessoas que acreditam no projeto, que querem participar, que acham bacana. Então, esse espaço. Pra gente ir pro nosso finalzinho, Rodrigo, o que o Rodrigo de hoje diria pro Rodrigo de 10 anos atrás? Então a bronca. Pesado, né? Você me perguntou isso aí. Nossa, não tava preparado. Mas... Joga o quê? Joga alguma coisa, né? Eu tinha falado besteira. Com meus 10 anos atrás, eu tinha falado merda. Diga lá, Rodrigo. O que é que o Rodrigo diria ao Rodrigo de 10 anos atrás? Nossa, eu diria tanta coisa. Mas eu acredito que eu diria, seja protagonista. Porque eu acho que por muito tempo eu me coloquei muito no papel da pessoa que sofria, que reclamava muito. O vitimista? Isso, o vitimista. E eu acredito que eu tenha perdido muito tempo por conta disso. Porém, antes tarde do que nunca, né? Então, assim, acredito que o protagonismo ele é muito importante, né, pra gente realmente construir uma marca pessoal que a gente precisa, querendo ou não, né? Então, acredito que eu diria isso, seja protagonista e erre, né? Mas aprenda com seus erros. E, assim, só para finalizar, né, a gente estava falando sobre trabalho, sobre fazer coisas que gosta, que precisa existir esse equilíbrio, né? E aí teve uma frase que eu escutei de uma colega de trabalho minha, Jucivane, acredito que esteja assistindo, a famosa Ju, mas ela me falou uma coisa. Ela falou, na verdade, lá no escritório pra gente, né? Porque a gente estava falando sobre motivação de treinar. E aí não existia essa motivação, né? E aí ela falou, nossa, mas vocês fazem tantas coisas pelos outros, por que você não faz uma coisa por você? Né? E eu acho que a gente precisa ter isso em mente, né? A gente faz muita coisa pelos outros. Ah, a Xuxa me pediu algo, vou lá prontamente fazer. Renato me pediu algo, vou lá prontamente. Mas quando é pra mim, por que a gente dificulta tanto? Pode ficar pra amanhã, né? Não, amanhã eu faço. Justamente isso. E o amanhã não existe, o amanhã já vai ser o hoje, né? E aí, enfim.
Mas é isso, assim, quero parabenizar a iniciativa de vocês, né? Eu acompanho o podcast e fico muito feliz em realmente ver vocês dando vozes para pessoas que eu sei que tem muito a agregar, né? O podcast hoje, para mim, assim, é um tipo de entrevista muito, muito bom, porque não é engessado. Não são perguntas, Rodrigo, e diga uma frase isso. Não. Eu, por exemplo, o Caio falou, não sabia o que é que ia acontecer, que nem eu. Então, tipo assim, pra mim isso é muito bom, porque realmente é uma conversa que agrega, né? Então, parabéns pela iniciativa. Tô torcendo muito para que cresça cada vez mais e me mantenho à disposição, né, para próximos convites. E é isso, espero que o pessoal tenha gostado, né? Sigam a gente. Aproveita aqui, ó, falem para os seus seguidores. Use a nossa plataforma, onde o pessoal pode encontrar o Rodrigo Lacerda. Pronto, principalmente no Instagram, né? Pode jogar lá Rodrigo Lacerda que vocês vão encontrar, né? Contador Rodrigo Lacerda. E lá eu posto de tudo um pouco. Um dia é café, outro dia é livro, é planta, é trabalho, é viagem, é de tudo um pouco. Nossa. Então sigam lá que tem muito conteúdo legal. Que bacana. Então vamos ficando por aqui com o nosso 15º episódio. Tô muito feliz, eu tô muito feliz. Imagina que vocês estejam vendo que eu estou... Radiante. Eu tô radiante, cara, eu tô radiante. Muito feliz aqui. Agradecer mais uma vez ao parceiro Renarte, que desde o início tá aqui com a gente. É um projeto nosso, né, que isso fica aqui registrado também, que a gente joga pro universo, que conseguimos trazer e alcançar nossos objetivos. Agradecer também a nossa equipe ali. Eu vou falar, exatamente. Eu jamais posso esquecer deles, porque... Toda semana são eles que conseguem... São salvadores. São pessoas que também acreditaram no projeto, que espero que gostem de realmente estar aqui com a gente, que a energia seja bacana. Então, agradecer ao Emanuel, a Eduarda, que outras pessoas possam surgir também, que esse projeto possa ser ainda maior. Agradecer mais uma vez a Arari FM, em nome do Eric Lima. É um cara super bacana, eu sou fã dele também. Aos nossos apoiadores, a Virtex. Seja muito bem-vindo a Virtex. Se você não usa Virtex ainda, vai na Virtex, porque, cara, só um breve detalhe aqui. Contar um pouquinho a história. Se a galera tá ao vivo na rádio, eu comecei a empreender em 2018. E eu conheci o Irã, que é o dono da Virtex, em 2019, lá em Picos. Eu tava vendendo saquinho de pão nesse tempo, né? Foi meu primeiro empreendimento, eu fui franqueado Premia Pão. E eu fui lá na Virtex, fui muito bem recebido. Ele fez questão de me levar em todos os setores da empresa dele. Nossa. Conhecer funcionário por funcionário. Uma coisa que me chamou a atenção foi ele sabia o nome de todos os funcionários, cara. Ele me levou na empresa todinha, aí passou a rua, tinha uma casa anexo lá em Picos, Picos no Piauí, e ele levou lá na área de tecnologia e tudo mais, e eu, por estar empreendendo, eu tinha sonhos, eu via como eu gostaria que minha empresa fosse. E chegando lá, essa dinâmica dele, tem uma área a Luane falou até pra mim que aumentou ainda mais do que só isso. Mas nesse tempo que eu fui, em 2019, tinha uma área lá no anexo, onde tinha muitas cadeiras que tem em shopping, que a gente paga pra voltar a fazer massagens. Tinha uma disponível para os funcionários lá na hora que eles quisessem. Na área lá tinha sinuca, tinha videogame, PlayStation lá, área de churrasco. E eu fui umas 10, 11 da manhã e tinha funcionários usando o espaço. Ele chegou lá, tipo, super de boa. Tipo, seu Irã, tudo bom e tudo mais. Cara, eu saí de um jeito, tipo assim... O Fernando tava no hotel, meu sócio, Fernandinho. E eu cheguei no hotel chorando, pô. Falando, o que foi, pô? O que foi? Bicho, eu vi como eu quero ser. Tipo, a minha empresa tem que ser daquele jeito ali. Tem que ser leve. Tem que ser leve. Eduardo trabalha com a gente, lá na Fluxo. Emanuel tá aqui no podcast, mas Eduardo trabalha na Fluxo. E tipo, o ambiente é sempre leve. Os meninos estão lá, quem quiser chegar, chega, conversa, toca violão. Esse dia a gente tava brincando com uma bolinha. Não é, Duda? Com dardos. Com dardos. Então assim, me inspirou muito essa história do Irã pra falar sobre isso. Duda, quer falar? Vai lá. Ontem, inclusive, quando você tava fora, eu e o Fernando fazendo a festa com dardo. Então assim, tipo, pra mim, foi uma inspiração. E eu me sinto muito feliz e grato por hoje estar com um projeto e em saber que o seu Irã faz parte e que ele apoia a gente aqui. Então a gente está muito feliz da Virtex fazer parte do No Fluxo Podcast. Muito feliz da Quero Delivery. Eu quero deixar minha gratidão eterna e um carinho enorme para Maria Montanha, para o Dager,
que são as pessoas responsáveis pela a regional Quero Delivery, aqui Araripina, Uricuri, Salgueiro, Serra, Patos, Souza, Iguatu, Arco Verde, Maria, Montanha e Idade, que são as pessoas responsáveis em cada localzinho dessa regional dele. Araripina sou eu, Uricuri é a Andressa, tem a Morgana e a Vodelice em Salgueiro e Serra Talhada, a Cibele em Arco Verde, a Geisa em Iguatu, a Andressa Mel em Picos, Picos e Floriano. Então, cada uma das suas cidadezinhas estão com a gente. Tem outras pessoas que eu não lembro, Luquinhas, eu não posso deixar de mandar um abraço para o Lucas também. A Elaine, a Nayara lá em Uricuri, que faz parte da parte financeira. Então, assim, agradecer a eles, agradecer ao Lucas e ao Jorge, também da Wilson Pizza Araripina, que acreditou no projeto, que abraçou. E eu falei, Lucas, ó, a gente tá com um podcast, quer fazer tal coisa, mas eu quero participar. Então, assim, eu fico muito feliz de vocês estarem apoiando a gente, de estarem acreditando, porque, como eu sempre falo, a hora do apoio é essa aqui. A gente tá começando, a gente tá no 15º episódio. Daqui a um tempo, a gente vai estar no episódio 200. E eu vou lembrar. Pode ter outros patrocinadores aqui, outros apoiadores. Eu vou falar, poxa, eu jamais vou esquecer de quem me estendeu a mão. Então eu sou um cara de uma gratidão eterna para várias outras pessoas. Não vou citar aqui, porque senão eu vou passar o episódio todinho citando pessoas que fizeram parte da minha jornada. Mas sigam a rede social do Rodrigo. Conte Rodrigo Lacerda. Rodrigo Lacerda, isso. A minha no Instagram é Anderson Nunes, vulgo Xuxa. Aqui temos um cara, o artista do podcast. Esse cara aqui. Se você não conhece ainda a música Velho Bem Rico, esse aqui é o cara. Inclusive, antes é o meu maior divulgador. Eu sou fã, velho. Cara, eu acho mais que onde a gente tá, ele, conhece a música Velho Bem Rico? É dele. É dele, cara, é dele. Não sei o que. Eu digo, vamos lá. Autógrafo. Tem. Bicho, eu sou fã dos meus amigos. Eu falei pra Rianzinho esses dias, lá na... A gente tem muito isso, sabe, Rodrigo? De ajudar quem está próximo, sabe? Trabalhar com quem está próximo. Fazer tudo com pessoas que estão próximo, que a gente confia e que a gente sabe que tem potencial. Né? E esse apoio é essencial. Porque se não tiver apoio dos próximos... Quem é meu contador? Não precisa de quem? Aí eu falo, tipo, eu vou comprar material de limpeza. É Juan Lamarck, é Ecoville. Não é ninguém, não. É Ecoville. Aí vou cortar o cabelo, é com Rian. Ele tá ouvindo. Eu sou personal, eu vou pensar no personal, na verdade. É Renan. Aí eu vou lanchar. Todo dia eu tô na Sublime. Todo dia. No picolé era Sublime. Então, eu sempre busco estar ali nas proximidades, e, enfim, com os meus amigos, isso é super bacana. Mas é isso, pessoal. Vamos ficando aqui no 15º episódio. Renato, quer falar alguma coisa, Renato? Não, só agradecimentos mais uma vez a Rodrigo. Foi top. Vamos debater mais coisas de ADM aí, que aqui eu sei que é uma área que a gente ama. Aí. Você gosta de ajudar amigos? Oi? Você gosta de ajudar amigos? Eu gosto. Gosta? Então hoje você vai me ajudar. Não sei não. Eita, não sei papá! Eu já sei o que é. Valeu, galera! Até a próxima. Tamo junto.